Que Grande é isto? vibe. Isto é a nossa união. Isto é a nossa união de... Facto. Para termos benefícios fiscais. Olha que não sei. Eu conheço muita gente que foge ao fisco. Sério? Ah, não podia ter dito isto. Não, há pessoas que estão juntas Sim. e dizem que não estão para depois poderem ter bônus. Mas. Olha, é assim que se apanham os malandros. E agora, imagina, a polícia pode vir atrás de mim e dizer, diga-me nomes. Sim, Não pode nada. não pode, sabes porquê? Isso é PID. Já não há PID. Pois, exatamente. Sabes o que era a PID, Graças Maria? infelizmente sei. Porque vi uma série, vi agora uma série recentemente. Sim. Mas, olha, direitos e liberdades não são uma garantia. Eu só digo isto. Portanto, temos de lutar por eles diariamente. Certo. Ficamos concordo. assim, Eu gostava de nesta nota. relembrar aqui algumas coisas. Nós trouxemos algumas fotografias do 25 de Abril. Estou a ver que tu trouxeste aí Trouxe um livro livros. para mostrar algumas das fotografias. Sim. Eu sou mais de livro. Porque às vezes eu sinto que há pessoas da minha idade mais novas que não têm bem a noção daquilo que era o tempo da ditadura, do tempo do fascismo. Pois, sim. E, portanto, E aqui dizem no coisas nosso parvas. curto-circuito, na nossa SIC Radical, que é um programa jovem e muito livre, eu acho que faz sentido relembrar aquilo que foi o Dia da Liberdade e aquilo que havia antes desse dia, Vamos supor. que era essa falta de liberdade. Exato. E vamos supor. Uhum. Hoje era pré-1964. Nós não poderíamos... 74. Eu disse quê? Pronto, enganei-me. 74. Estávamos aqui muito bem, mas não podíamos estar a dizer o que queríamos. Todo o nosso programa tinha de ser passado a pente fino e o nosso guião antes de ir para o ar. É verdade. Hoje em dia temos a liberdade de estar aqui a dizer o que queremos, nomeadamente Vespa Asiática também. Exatamente. Havia PIDE, uma polícia política que andava a ouvir conversas em cafés, que andava a investigar partidos políticos que eram ilegais, portanto não havia essa liberdade política também. Havia pessoas que eram presas por se manifestarem contra a guerra colonial, que eram proibidas de andar em faculdades, que eram expulsas dos seus trabalhos, não existiam eleições livres, havia tortura, havia uma espécie de um campo de concentração em Cabo Verde, o Tarrafal, onde pessoas eram deixadas a morrer numa forma de tortura que era a frigideira, e houve muitas pessoas que lutaram pela liberdade, e é neste dia que nós estamos a celebrá-las também. Eu gostava de mostrar aqui algumas fotografias que eu trouxe. Trouxe aqui várias fotografias do Eduardo Gageiro, que é um dos meus fotógrafos preferidos. Esta fotografia aqui é no 25 de Abril, está aqui o Salgueiro Maia, e o Salgueiro Maia está a morder o lábio. Não sei se vocês conseguem bem ver. E porquê é que o Salgueiro Maia está a morder o lábio? Foi aqui este momento, e o Salgueiro Maia já falou em entrevistas sobre isso, em que ele se apercebeu que a Revolução tinha corrido bem, que o golpe de Estado tinha-se efetivado, porque houve um militar do Estado Novo que se tinha rendido e ele está a morder o lábio para não chorar. E, portanto, eu acho que é uma fotografia icónica e acho que faz sentido dizer, pronto. Claro que sim. O Eduardo Gageiro só conseguiu estar a fotografar aqui com os militares. É uma história interessante e é o fotógrafo da Revolução, assim apelidado, porque o Eduardo Gageiro estava a chegar ali à zona do Terreiro do Paço e há um militar que diz: desculpe, não pode passar. Mas eu conheço o sargento ou o capitão, eu não sei o que é que ele disse, mas eu conheço um militar de patente alta. E ele, então leve-me lá. E o soldado disse assim: então vou-lhe levar um militar de patente alta e vamos lá confirmar isso. E o militar era o Salgueiro Maia, capitão. E o Salgueiro Maia disse: eu já vi as fotografias as suas fotografias no jornal Século Ilustrado, que já não existe, pode ficar aqui a fotografar. E foi assim que o Eduardo Gageiro conseguiu estar a fotografar o 25 de Abril. Mais uma história muito bonita. Vamos aqui ver mais uma do Eduardo Gageiro. Isto foi a última fotografia. Ele sai de casa com 20 rolos e esta foi a última fotografia que ele tirou nesse dia, já de noite. E isto é um PIDE em cuecas que se recusava a render. Um PIDE que, alegadamente, torturou muitas pessoas e, portanto, teve esta humilhação pública. Eu acho uma fotografia muito divertida. Eu também. E aqui a próxima é uma fotografia mais curiosa, que sou eu com o Eduardo Gageiro, numa manifestação que eu encontrei. Estás tão contente, nota-se mesmo a tua felicidade. Pois estou. Eu encontrei o Eduardo. Eu acho que nunca olhei para ninguém com um olhar tão Eu apaixonado. nunca te vi olhar assim para ninguém. Pois. E eu já te vi olhar para imensa gente. Mas, o que estes olhos viram, não... E ele está de máquina em rista ainda. Não há um dia que ele não saia de casa de máquina. Ele está com 2 máquinas, até. Ele diz que sai Impressionante. sempre de máquina. Ele diz que sai sempre de máquina, todos os dias.
ouvi no outro dia uma entrevista grande dele. Mas pronto, queria mostrar aqui esta fotografia com o Eduardo Gageiro, que eu gosto muito. E por último, queria mostrar aqui a última fotografia que eu trouxe. Quando as pessoas dizem que o Estado Novo não era fascista e tudo mais, aqui a malta toda a fazer saudações nazi num sítio que eu acho que é a Casa do Alentejo, onde passou há bocado o clipe da Ana Malhoa. E pronto, para não nos esquecermos daquilo que foi o fascismo, das suas vítimas, das pessoas que foram torturadas, das pessoas que tiveram de fugir do país, das pessoas que não conseguiram ter direito à educação, à saúde. Estamos aqui a relembrar também. Eu acho que o Manel merece um aplauso. Não recebe nada. Eu gostava de ver A meu ver merece, mas sou eu é que estou a aplaudir. as tuas fotografias. A mim não é tanto pelas fotografias em si, claro que é pelas fotografias, mas acho que é uma recomendação, é mais uma recomendação do livro. Sim. Mostra-me. É de 25 de Abril, 45 anos na altura, fotografias de Alfredo Cunha, e é uma edição da tinta da China. Tem aqui várias fotografias também, todas elas do dia, todas elas bonitas. Estão a ver? Não vos vou mostrar todas uma a uma, mas acho que é bom para perceberem o que é que foi este dia, porque eu acho que está cada vez mais distante, acho que não está, a nível de anos, esta data. Então as pessoas que vão nascendo agora, se os pais ou se os familiares não falarem sobre isso, vai-se diluindo um bocado. Ou se nós não falarmos sobre isso hoje, por exemplo, vai-se diluindo um bocado e tende-se a repetir a mesma história. Sim, até porque nós vemos cartazes, é tranquilo falar abertamente, vemos cartazes do Chega a dizer falhámos nos últimos 50 anos, eles falharam nos últimos 50 anos, deem-nos uma oportunidade, como quem diz que antes desses 50 anos não estavam a falhar e estavam a cumprir, portanto é importante irmos relembrando isso. Sim. Deixo também aqui o apelo, vão haver várias manifestações hoje no país todo, a Avenida da Liberdade, venham celebrar o 25 de Abril em Lisboa, aliados no Porto, saiam à rua, é uma data importante, é importante relembrar, é importante comemorar. O 25 de Abril visto de fora, agora estou a ler. Sim. Não me chateies. Qual é que é assim, a tua história preferida do 25 de Abril? Tens alguma? Não tenho nenhuma, Manel. Eu gosto da Celeste dos Escravos. Eu também gosto da Celeste dos Escravos. Sim, eu acho que esse símbolo da Revolução, Sim. acho que foi muito poético e acho que foi muito interessante. Agora não me estou a lembrar de nenhuma história. Não? Desculpa. Mas ficas com esta? Mas fico com esta, sim. Eu gostei. Eu gosto muito dessa história. Olha, vamos continuar aqui a celebrar a liberdade no 25 de Abril. Celebrem vocês também. Chegou agora o momento de irmos conversar com os segundos convidados desta emissão. Eles formam o projeto musical Memória de Peixe e são eles Miguel Nicolau e Pedro Melo Alves.